Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, com esse bate-papo desse time maravilhoso de mulheres lindas de hoje. Olha, está mais florido. Nós temos convidadas hoje. Amanhã não, domingo, Dia Internacional da Mulher. É uma semana que, olha, deu para Marcinha estar aqui, porque é uma semana que é sempre difícil, né, para você que você trabalha mais. É uma semana... É uma semana, na verdade é um mês que envolve principalmente quem trabalha com a mulher, quem trabalha com o feminino. A gente pensa, é cansativo falar, mas tantas coisas são boas, né, da gente falar desse universo que é diferente do universo masculino, e é só diferente. E que tudo bem de ser diferente, que graças a Deus de ser diferente. E isso não nos desmerece nada se a gente assume a nossa feminilidade, a nossa vaidade, as características que são inerentes de uma mulher. Eu tenho muita honra de ser mulher. Tem mulher que fala, na outra encarnação eu quero ser homem. Eu quero ser mulher de novo. Né? Eu acho muito bom. E tudo bem se eu vier homem também, mas eu estou tão feliz com esse milagre de Deus, né, que me veio assim, mulher, e eu vou honrando tudo isso, tento pelo menos. Por muitos anos, as mulheres tiveram que se endurecer e se masculinizar no sentido de se equiparar com os homens para provar um poder, para provar que tem condições de assumir responsabilidades, que tem condições de assumir um poder no sentido de decisão, de tomar as rédeas de muitas situações. Hoje, graças a Deus, não precisa disso. Existe desigualdade ainda, existe desigualdade em vários setores. A gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real, e vamos olhar para esse mundo real com as suas coisas boas e com as suas coisas ruins também. Com as coisas boas, vamos enaltecer. Eu acredito sempre, quando a gente enaltece as coisas boas, mais coisas boas acontecem, você inspira mais pessoas para essas coisas boas, e as coisas ruins a gente olha com responsabilidade, sem diminuí-las, e vamos lá, acertando o caminho. Por isso que hoje, além de Márcia Ticchi, a nossa psicóloga e sexóloga, a Cristiane Fatale Elias, nossa advogada. Eu falo nossa advogada, mas é só o título que a gente está dando. Na verdade, é o nosso Google que a gente brinca. É a nossa amiga de toda semana. Lena Mello, a nossa psicóloga. E hoje a convidada especial, Renata Rai, que é procuradora-geral do município de Santos e que representa isso também. Todas nós representamos isso, mas a gente quis trazer uma convidada até para reforçar o nosso time hoje, para falar mais disso, por muitos anos também o seu cargo foi muito masculino, né? Muitos homens. Aí entra essa mulher linda e que realmente assume que é mulher com todas as características, todos aqueles pacotes deliciosos de mulher, e faz questão de mostrar isso, né? Isso não desmerece nada, pelo contrário, só engrandece ainda mais essa união, né, de você, dessa carga toda de responsabilidade, de competência com o seu lado feminino, né? Eu não tenho nem o que falar, né? Depois de ouvir essas palavras, eu estou muito contente. O mês de março é um mês muito feliz para mim, porque cada vez que você é convidada para um momento como esse, você enxerga como as pessoas enxergam você. E isso nos gratifica. Eu fico muito feliz. Eu recebi uma série de convites no mês de março, assim, eu não tenho tempo nem para, como a gente fala em casa, não sei nem para me coçar. Porque vários programas, várias palestras, vários eventos que as pessoas me chamam, e hoje está aqui para mim, além de ser um sonho, porque eu acompanho a trajetória da Renata, assisto o programa, vejo a participação de vocês, então estar aqui ladeando para vocês, além de ser uma honra, eu fico muito contente de poder, de alguma forma, levar para as pessoas, para as mulheres, a forma como eu vivo, que eu acho que é a mais importante. Você falou em beleza, em competência. Eu acho que a gente tem que ser de verdade, a gente tem que ser aquilo que a gente é. E
parar de achar que a gente tem que cumprir os estereótipos que as pessoas cobram, né? Então, se você é a mulher competente, você tem que ser feia. Por quê? Você não pode ser vaidosa, você tem que andar de taillé porque você é advogada. Lógico, a gente tem que ter bom senso para se vestir de acordo com a ocasião, mas a gente também tem que se vestir como a gente gosta, a gente tem que ser de verdade, a gente tem que ser da forma como a gente se sente bem e não criar, né, personagens para agradar aquilo que as pessoas esperam que você seja. É isso que eu tenho assim como meta na minha vida e talvez seja por isso que de alguma forma eu agrado, eu sinto isso em relação às mulheres. Tá vendo por que eu convidei para participar com a gente? Bom ouvir. A Cris também trabalha num ambiente endurecido no sentido, por exemplo, o meu é mais múltiplo, né? Um ambiente mais múltiplo. Eu estou em vários lugares. Tem horas que tenho que estar mais sóbria, tem horas que é uma coisa mais descontraída, mas o seu trabalho é um ambiente mais duro. E você também é outro exemplo de que está sempre linda, entendendo como é importante esse seu lado feminino e frágil também, né? E frágil sem ser também uma conotação pejorativa. Ser fragilidade porque todos nós temos, inclusive os homens. Eu acho que a gente vive num ambiente muito masculino, né? Principalmente quando a gente fala, né? A Renata também vive nisso, dentro do fórum, né? Nas relações profissionais ali, a gente vive num ambiente muito masculino. Só que eu nunca senti, nos meus 30 anos de advocacia, eu nunca senti essa diferença. Engraçado, apesar desse universo masculino, eu sempre me coloquei da mesma forma com que eu me coloco em todos os lugares. Eu nunca precisei mudar minha postura com relação às pessoas, nunca sofri nenhum tipo de situação constrangedora por ser mulher, né? Sempre soube me colocar e foi o que a Renata falou, é muito a postura, você ser aquilo que você é e saber se fazer respeitar como pessoa, independente da sua condição de ser mulher ou não. Acho que essa é a diferença, né? Você se fazer respeitar o outro e se fazer respeitar. Se você entender isso, você não vai ter dificuldade de se colocar em lugar nenhum somente por ser mulher. Né? Hoje a gente vê muito um discurso feminista, né? E isso não me representa mesmo, eu não tenho problema de falar isso. Eu nunca, apesar de ser bailarina a vida inteira e hoje apresentadora de TV e circular em vários núcleos, eu nunca tive um assédio. Né? Apesar das minhas roupas curtas, dos meus decotes, das roupas justas, nunca sofri nenhum assédio. Então, isso é lógico, eu estou falando não é a realidade de muitas mulheres sofrem sim, sempre sofreram, isso é a minha realidade. Mas hoje existe um discurso feminista demais, principalmente das adolescentes, e de uma forma e eu estou colocando a minha visão, e aí eu quero saber das nossas profissionais, da minha visão, de uma maneira até agressiva. Eu não estou aqui para competir com os homens, né? A gente quer os mesmos direitos, a gente tem deveres também como atribuições, mas eu não estou aqui para competir com os homens. E não é porque eu vou lutar pelo meu direito que eu tenho que abafar ou anular o direito do homem. Então, eu queria entender vocês, como psicólogas profissionais da área de saúde há muitos anos, como que vocês veem esse discurso das adolescentes? Então, eu falei para vocês que hoje eu escrevi a minha palestra do Dia das Mulheres de 2020. E olhei lá no computador, é o 30º ano que eu faço. E eu estava preocupada, o que eu vou falar? A gente fala sempre a mesma coisa. Aí eu dei uma olhada, como cada ano tinha um aspecto a ser desenvolvido. Então, só respondendo a sua pergunta, eu acho que quem leva ao pé da letra a guerra do poder entre homens e mulheres é porque parou lá nos anos 60, em que aquilo foi necessário. E eu percebi nessa rápida espiada no meu computador, desses 30 anos de Dia Internacional da Mulher, que eu me pronuncio como especialista em comportamento, que os aspectos foram mudando e foram vindo para mais próximos da mulher.
Aí ontem eu estava preocupada, vou escrever tudo de novo, sempre a mesma coisa. Aí de repente a gente tem, né, aquele insight. E eu acho que é o momento de falar do desejo da mulher. A mulher sempre quis aquilo que era designado para a mulher. Então, o querer vinha de fora. Era o papel da mulher, era o que se esperava da mãe, o que se esperava da esposa, o que se esperava da mulher como profissional. De repente, você estava dando o exemplo da Renata e da Cris. Uma postura sempre copiando o papel do masculino. Hoje, o que a gente tem que discutir, que eu acho que é o grande conflito da mulher nesse ano, é ela saber separar o que ela quer do que ela realmente deseja. O desejo é interno. Que advogada que eu, Cristiane, ou eu, Renata, desejo ser. Então, eu acho que está no momento de nós voltarmos esta guerra para dentro de nós. E trabalharmos e brigarmos com os nossos fantasmas, sabe? Fantasma não, os nossos obsessores, aqueles padrões masculinos. Ontem eu fui num encontro e o rapaz falou em disruptura o tempo todo. Falei, caramba, acho que é a palavra da moda, então vou começar a usar disruptura também. Então, fazer uma disruptura do padrão masculino no comportamento da mulher. Quebrar esse padrão, porque ele existe. E existe por quê? Porque nós copiamos? Não, porque era o que tinha. Então, o que tem? Agora está na hora de criarmos o nosso. E o nosso padrão tem que partir de onde? Do âmago, do nosso desejo. Porque o nosso desejo vai contemplar a mulher profissional, a mulher mãe, a mulher filha, a mulher fêmea, que sempre foi relegada, abandonada. E aí, quando ela aparecia com uma força do sufocado, de uma maneira, às vezes, até muito abrupta. Então, eu acho que está no momento de nós refletirmos e tomarmos atitudes. Não adianta ficar falando, leis temos muitas, não temos, advogadas? Os direitos estão tão assegurados, não tem quase nada, quer dizer, acho que não tem nada proibido para a mulher, né? Outro dia eu fui dar uma palestra e tinha uma mulher, uma senhora, por sinal, toda bonitona, maquiada, unhas longas, bem feitas. Ela era amarradora de navio, eu nem sei que profissão é essa. Ela era amarradora, eu fiquei imaginando ela amarrando aquelas cordas. Eu não sei se é isso que ela faz, mas foi o que a minha cabeça pensou. Mas, enfim, então está na hora de nós refletirmos e não ficarmos no mimimi. Tomarmos atitudes. Atitudes coerentes com o nosso próprio desejo. O meu é diferente dela, do seu, do dela e do dela. E nós vamos fazer as nossas regras e, desse jeito, a gente vai ser mais verdadeiro e feliz. O discurso da Márcia é bem pertinente. Você já fala há muito tempo dessa questão do desejo ou do querer, né? Dessa diferença. Existe realmente uma dificuldade ainda da gente criar essa distinção, mas você não acha, Lininha, que ainda existe uma competição muito entre guerra dos sexos? A Márcia falou, eu acho que sim. Só um ganchozinho, porque é isso. Eu entendo isso desta forma como ela organizou a palestra dela brilhantemente. Quero ir lá assistir, tomara que eu possa. Mas, assim, só como um contexto, né? Eu entendo que tudo está num contexto. E no contexto histórico do ser humano, a mulher já teve a força do matriarcado na mão dela, né? E ela perdeu isso, por isso a caça às bruxas na história da humanidade, né? Porque a bruxa nada mais era do que uma mulher que tinha toda a relação direta com o poder da natureza. É isso que importa. Eu acho que, na minha opinião, a coisa mais importante é você entender que a natureza te deu um poder. E esse poder não é o poder do mando. Esse poder é o poder de eu efetivamente fazer aquilo que eu posso de acordo com as circunstâncias que eu tenho do meu lado. Eu tenho uma planta aqui do meu lado. Eu sei que ela troca oxigênio com gás carbônico ao longo do dia. Então, eu estar perto dela de dia é maravilhoso. Por quê? Porque eu vou respirar um ar mais puro. Isso é um pequeno exemplo, mas é um exemplo super importante porque a gente perdeu
a relação com o que é natural. E aí, quando a gente perde isso, a gente está separado da nossa essência, daquilo que essencialmente é um ser humano. E o que o ser humano é, antes de ser homem ou mulher, é um ser. Nós somos alguma coisa. E o que eu posso fazer com isso? Efetivamente, eu acho assim, a primeira reflexão que a gente pode fazer é assim, quem eu sou? E o que eu vim fazer aqui? Isso tem tudo a ver com o desejo que você estava dizendo. Eu preciso encontrar o meu propósito. Essa palavra também, assim como a disruptura, é uma palavra muito atual. Propósito. Propósito nada mais é do que você dizer assim, puxa, agora eu quero exercer o meu direito de ser isso, aquilo, de fazer assim ou de fazer assado, de experimentar a vida, porque tudo está na experiência que eu tenho com a vida. Se eu não experimentar a vida, eu vou simplesmente ser um macaquinho que vou repetir as experiências históricas até aqui. Eu acho pouco para nós, né? Eu efetivamente vivo hoje mergulhada num mundo que tem a ver com integração. Você integrar os aspectos da dualidade que nós, aonde nós estamos mergulhados, que é o masculino, feminino, claro, escuro, tudo que representa a nossa essência, e utilizar isso de forma integrada. Ou seja, nesse momento eu estou usando essa ferramenta para explicar, para entender o mundo, para lidar com uma situação. De repente, no dia seguinte eu acordo do outro jeito. Eu preciso do outro aspecto da dualidade para poder lidar com aquela mesma relação. E eu não sou isto só ou aquilo só. Eu sou a relação entre tudo isso, que é o que Buda chama de a terceira margem do rio. Eu acho lindo isso. Fala agora? Ou vamos sair para alguma coisa? Então tá bom. Eu uso muito. Esse é um grande exemplo para mim hoje. Quando Buda diz da terceira margem do rio, ele não fala de uma vertente que está entre essas duas possibilidades. Ele diz o que, a partir destas duas possibilidades, eu posso criar como uma coisa nova. Isso é a terceira margem do rio. Ou seja, aquilo que nasce dessas duas coisas juntas. Isso somos nós. Nós somos sempre a possibilidade de integrar e chegar à terceira margem do rio, que é o que eu espero para todos nós como seres humanos, como mulheres, como homens, como seres desse universo enorme. Isso aí, falei um monte. É isso mesmo, é como ser, né? Como ser. A gente veio aqui para ser, para existir, dentro das formas. Outra gente, no Rotary mesmo, a gente teve uma palestra com uma advogada também incrível, aquela engenheira que é advogada, e que falou de todas essas possibilidades, adversidades, né, sexuais, e todas muito surpresas, né? E respeitando a cada uma dessas orientações sexuais. Então não dá mais só para mulher, homem, é o ser, e respeitar a orientação de cada um. Eu só quero completar uma coisa que a Lena me fez lembrar, né? Só reforçar, porque ela já falou isso. Que hoje, quando você fala para a mulher, você também está falando para o homem. Quando você fala para o homem também. Porque hoje essa distinção não existe, porque todos desejamos a felicidade, a realização aqui e agora. E ela depende de eu entrar em contato com a minha essência, que é uma palavra que a Lena trouxe, que eu gosto muito e vou usar também essa semana, Lena. A essência do ser humano, do ser de Deus, que é a bondade, é a amizade, é a amorização. Não é o amor de 4 letras, né, Renata? Olho no olho. O amor que eu não gosto. É o amor na sua mais ampla tradução, né? Que é do carinho, do cuidado, do respeito. A gente faz umas brincadeiras com palavras. Quando a gente descobre aqui, aí a gente fica se exibindo. Eu faço texto, boto aquela palavra, guardo. Ontem, estava no molecão, né? Achei que eu tinha descoberto uma palavra. Que elas falaram, ai, cadê fulana? Ela tá lá o quê, Gui? Tá surfando, tá surfando. Eu falei, gente, vou usar essa... E o que é surfando? O que é surfando? Eu não sei o que é surfando. Eu já queria uma palavra, não uma palavra que eu queria, não surfando não. Isso aí é entre eles lá limpando o pelo do, como que vai? Não é nem técnica, eles da tosa, que elas usam entre elas de brincadeira e eu já ia usar essa palavra, surfando, já ia fazer um texto pro surfando. Não era surfando, é se surfando.
Falei, o que é se estufando? É se estufando, si mesma, tirando o... Mas não é verbo, gente, é que elas brincam entre elas. Não existe isso, tá? Foi um adendo aqui, né? Mas não existe. Mas quando você fala da diferença de querer e desejar, de realizações, de propósito, é por aí. É essa busca que todos nós, independente de homens e mulheres, vivemos nessa dimensão, né? Você consegue distinguir essa questão do que você deseja, você mulher, Renata, deseja e você quer? Olha, eu estava ouvindo a Márcia falar. Ai, Márcia, você é maravilhosa. Você também. Imagina, 15 anos toda semana com elas, Rê, imagina. Eu imagino. Eu fiquei prestando atenção nas palavras, né, na questão do desejo que você usou muito. E eu fico pensando até que ponto a gente tem que olhar para nós mesmas como mulheres. É assim que eu, pelo menos, enxergo a vida. Não sei se tecnicamente, psicologicamente, eu estaria correta. Mas eu acho que a gente tem que enxergar o feminismo, os posicionamentos, tanto das mulheres como dos homens, de como a gente, como mulher, enxerga isso, como ser humano, como vocês falaram. Aquilo ali me diz respeito. Então, assim, o que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar? O que é o assédio? O que é o galanteio? O que é o elogio? A gente não pode ser duro bastante para chegar no seu trabalho e um homem dizer que você está bonita e entender isso como assédio, como desrespeitoso. Eu, sinceramente, não acho. Me sinto feliz quando as pessoas me elogiam. Tem mulher que não se sente, tem mulher que não gosta de chegar num ambiente de trabalho e o primeiro impacto, seus homens olharem para você e eles olham. Isso é intrínseco da natureza do homem, da nossa sociedade, né? Então a gente precisa saber como mulher até que ponto aquilo nos desrespeita. Os homens olham, mas nós também olhamos. É que esse olhar era escondido. Hoje ele está exposto. Por que não olhar? Então a gente está falando muito mais do que ser mulher, é de existir aqui nessa dimensão. Eu vou para o intervalo e já volto. Hoje estamos conversando sobre um assunto que a gente quase não conversa, sobre mulher, né? Mas toda semana a gente fala sobre isso. Aliás, o Tudo de Bom é um programa voltado para as mulheres. Os homens inteligentes, se forem inteligentes, eles vão assistir o programa para entender o nosso universo. Mas, como esse mês é o mês de março, 8 de março, foi constituído o Dia Internacional da Mulher, a gente dá uma reforçada. E até uma reforçada no time. Hoje a gente está com a Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. E eu vou aproveitar a Renata, que além da Helena Mello, Cristiane Fatale Elias, Marcia Tique, minhas companheiras de toda semana. Vou aproveitar a Renata, porque essa semana todos nós da região, aliás, do Brasil, né, porque foi notícia no Brasil inteiro, todos nós ficamos muito, muito chocados, muito assustados e muito tristes mesmo, né? Com essa tristeza que acometeu a nossa região com as chuvas, né? E com o resultado dessas grandes chuvas, principalmente as pessoas que moram em áreas fragilizadas, como os morros, encostas dos morros. E há uma movimentação na cidade para ajudar. Isso é lindo de ver, mas assusta. Aproveitar a Renata, que está envolvida, né, diretamente com a prefeitura, e assustou e surpreendeu, pegou de surpresa a todos, né, Renata? Foi realmente uma questão assim extraordinária. Como dizem alguns, né, a natureza já vinha nos avisando há bastante tempo e agora está dando tapa na cara do homem mesmo. A gente vive uma evolução do ser humano nas cidades. Isso não é uma característica só do Brasil, é no mundo inteiro. Agora, nós temos, né, um país onde realmente durante muitos anos, décadas, nós nos governos nós não nos preparamos para receber o futuro. A gente só usou a natureza e agora a conta
está chegando. Então nós temos grandes cidades que não estão estruturalmente prontas, né? As nossas redes de drenagem, toda a nossa estrutura não está pronta para receber a quantidade de carros que a gente tem, a quantidade de lixo que a gente tem, e a gente está correndo aí contra o tempo. Eu sou suspeita para falar aqui da nossa cidade de Santos, porque eu vejo no atual governo um esforço muito grande para fazer grandes projetos, grandes medidas que antes estavam previstas apenas no papel e no sonho daqui a 10, daqui a 20 anos, elas estão realmente acontecendo. Não é fácil? Não. Ninguém faz uma obra pública hoje e amanhã você tem o resultado. A gente espera que ao longo aí, a curto, a médio prazo, a população possa sentir. Mas a gente precisa de uma conscientização que não é para amanhã nem para depois, não, é para ontem. A gente tem nós somos mal educados por natureza. Desde a bituca do cigarro que se joga pela janela do carro, até aquilo que a gente viu, eu não sei se vocês acompanharam essa semana nas redes sociais, de você encontrar um colchão dentro da rede de drenagem. Então é cadeira, é sofá, é tudo. As pessoas simplesmente jogam. E existe política pública para existe catatreco, existe uma série de coisas, só que é mais fácil você jogar ali. E isso, só isso são os únicos culpados? Não são, mas é um conjunto de coisas que juntas diante de um evento catastrófico, de algo inesperado, extraordinário, só pode dar um resultado que a gente teve aqui essa semana. O que a gente viu, a única coisa assim, o lado positivo disso é mais uma vez ficar orgulhosa da solidariedade do ser humano, né? A quantidade de pessoas querendo trabalhar, querendo ajudar, querendo de uma forma se solidarizar com o problema dos outros. Bombeiros, né? Eu vi pessoas nos nossos morros oferecendo a própria casa. Então, assim, é realmente a solidariedade do povo num momento desses, é da gente se orgulhar, se compadecer com o trabalho dos nossos bombeiros, né? Infelizmente, perdemos os dois nessa situação toda, e vamos tentar aprender realmente e correr contra o tempo, porque a gente precisa ter vontade para fazer as coisas, né? Não é vontade porque é ano de eleição, é vontade porque tem que haver um trabalho prévio, como vem acontecendo, para que a gente possa, daqui a curto, médio prazo, a gente poder gozar, a gente poder usufruir desses benefícios para a nossa população. Sim, porque é Contínuo, né, Renata? uma crise. Não, a continuidade dessa mudança de hábitos, ela também é necessária ser trabalhada, né? Agora, como a Renata falou, é lindo quando acontece uma catástrofe dessa, como as pessoas se mobilizam. Então, em poucas horas, já tinha muitas águas, roupas, colchões, roupas de cama, as pessoas querendo, não sabiam o que fazer para ajudar. Hoje já tem muitos mantimentos, sempre vão precisar. Mas hoje o que essas pessoas precisam? Porque ficaram sem casa. No Guarujá, acho que foram mais 111, mais de 100 casas. Aqui em Santos também, São Vicente. Hoje a população, onde a população pode ajudar? Gente, a maior dificuldade que eu acho que existe é realmente o convencimento. É você convencer aquelas pessoas que elas não podem ficar ali. Daí a gente tem que ter o olhar de governo e tem que ter o olhar de pessoa, aquela pessoa que está ali com a sua família. Ela não está ali porque ela quer. Muitas vezes ela não teve opção e foi para uma área invadida, para uma área de risco. Nós vivemos aqui no nosso país, eu falo, né, que é um círculo, porque a gente precisa tomar, o governo é cobrado para tomar medidas para que aquelas pessoas saiam dali. Quando a gente precisa tomar essas medidas, a gente encontra primeiro a resistência de quem está ali. E quando a gente não encontra essa resistência, o que a gente oferece nem sempre é aquilo que a pessoa... O que a gente tem para oferecer? Abrigo e programas habitacionais. Aqui na nossa região, o nosso governo tem avançado bastante no número oferecido de habitações para essas populações, mas existe uma demanda muito maior do que por isso que a Márcia falou em continuidade, né? Tem que haver essa continuidade para que a gente espere que um dia a gente consiga atender essa demanda. Agora, temos também no nosso país esse conceito antigo de que a gente não pode ser hipócrita, de que as
pessoas voltam para esses lugares. Então você tira aquelas pessoas da área invadida, por mais que você monitore, por mais que você... Daqui a pouco tem mais pessoas lá. Então fica um círculo realmente vicioso, muito difícil de se estabelecer uma política realmente que solucione. A gente às vezes se sente meio que enxugando o gelo. É que nem quando você vê o morador de rua, né? As pessoas reclamam do número de moradores de rua. Os abrigos sobram vagas. Só que você não pode hoje obrigar uma pessoa a tomar um banho, você não pode, você tem que ter um trabalho de convencimento. Então ontem que houve uma grande força-tarefa da prefeitura, o prefeito à frente de tudo, de sensibilizar essas pessoas, de convencê-las que elas precisam sair dali, ainda que provisoriamente. É duro sair, deixar sua casa, deixar os seus pertences, levar aquilo, mas precisa sair. Não há bem jurídico maior do que a vida. Nós tivemos ali, além dos equipamentos públicos oferecidos pela própria prefeitura, a ajuda das associações, as agremiações das escolas de samba, que ofereceram os seus barracões. A gente houve as vilas criativas da prefeitura que foram oferecidas. É bom, ninguém quer sair da sua casa e deitar num colchão, num equipamento público comunitário, mas é conscientizar que nos momentos de tragédia, nos momentos extraordinários, não há bem jurídico maior a ser protegido do que a vida. Então vamos ouvir e atender, né, essas palavras da Renata Raia, nossa procuradora-geral do município, porque é vida. E entender que o governo vai tomar as providências, que a gente, né, como cidadãos, também temos que ter, que a gente já falou tantas vezes aqui no programa, né, de cada um cuidar do seu mundinho, né, com educação. Isso é educação. E entender que a gente está vivendo um momento de, não só pelo aquecimento global, mas de catástrofes mundiais. Agora também teve tufão nos Estados Unidos, né? Também destruiu não sei quantas, uma área enorme ali. Então, infelizmente, a gente tem que se policiar dentro de casa, começando dentro de casa, e cobrar, sim, lógico, medidas públicas. A gente tem ainda uma outra coisa, nos outros países, essas catástrofes da natureza, muitas vezes elas atingem uma classe muito melhor protegida do que aqui, sim, né? Sim. E o governo ajuda a reconstruir. Essa que está a diferença. Aqui no nosso país, a gente está acostumado a ver a catástrofe atingir a favela, o morro, não a nossa casa, né? E até que é diferente. Nos Estados Unidos, você vê o tufão, ele não escolhe o morro. São realmente bairros, às vezes, de pessoas até numa situação melhor. Eles vivem se preparando, inclusive, para isso, né? As casas são preparadas, as pessoas já são educadas para isso, já sabem quando tem que ficar, quando tem que sair. Já sabem, acontece, mas... Enfim, foi muito triste que aconteceu mesmo, e a gente fica aqui nossos sentimentos, né? As pessoas que perderam a família, perderam as casas, e vamos rezar. Chega uma hora que é só rezando, né? Eu e a Cris, a gente é da oração, né, Cris? E é assim, né? E eu acho que no nosso país, infelizmente no país que a gente vive, onde, como a Renata falou, diferente dos outros países, as catástrofes acontecem no mundo inteiro, mas infelizmente a gente vê que aqui no nosso país o problema é muito maior, né? Não são só as catástrofes naturais, é a falta de responsabilidade também do poder público de perpetuar algumas pessoas nessa situação que não é a escolha delas, porque infelizmente não tem opção, e aí elas são obrigadas a se colocar nessa condição vulnerável, né? O problema é muito maior do que aquilo que a gente fala. Então a gente tem que realmente ter muita fé, acreditar em Deus, rezar muito por essas pessoas. Cobrar do poder público, né? Essas mudanças, né? Nossa parte enquanto cidadão, né? Não jogar lixo na rua, respeitar, né? E também exercer esse papel de cobrança do poder público para melhorar a condição de vida dessa população que é sempre tão atingida por essas situações absurdas aí que a gente vê todo ano, né? Todo ano é a mesma coisa, todo ano essas situações acontecem e a gente se sente um pouco de mãos atadas, né? Sem saber. Impotentes, né? Impotentes. Queria falar alguma coisa? Vamos lá. Nós começamos o programa falando de mulher, né? A necessidade de estar em constante evolução, transformação.
Dessas catástrofes que também são resultado, tem a catástrofe da natureza, natural, sem dúvida, mas também o que nós vemos, a coisa fica muito pior por conta da miséria que tem no nosso país. A miséria é um laboratório de doença social, de doenças de todos os tipos. Então, assim, e o combate à miséria também se faz através da educação e uma mudança constante de paradigmas, né? Então, acho que o que a gente tem que pôr na nossa vida e esperar do mundo é que ele, nessa mudança, ele esteja sempre galgando um degrau acima, sempre a mais. O que acontece, que eu acho, via de regra, é que a zona de conforto, o sofá, é muito gostoso, isso eu sempre falo. E às vezes tá bom o jogo, como é que quando tá ganhando, o time que tá ganhando não se mexe. Mas a gente tem que estar sempre um passo à frente, na nossa vida pessoal e também na vida comunitária, social e com certeza na administração também. Só queria dar uma palavrinha complementando o que a Márcia está falando. A gente tem que parar de jogar a responsabilidade em político. Porque quem são os políticos? Somos nós. Não veio uma espaçonave aqui no nosso país e colocou um monte de gente no Congresso, não é? Quem são os políticos? É o meu vizinho, é o meu parente, que a gente votou, virou vereador, virou prefeito, governador e assim vai. Eles somos nós, então o político é o reflexo do que a gente é. Então a gente tem que parar, a gente tem que cobrar é uma coisa. Agora, responsabilizar o tempo inteiro o político pelos males da nossa sociedade não dá mais. Eu acho que não tem mais espaço para isso. Povo educado, quem for pro Congresso será um povo educado, né? Será um... Ai, que você me agora desconcertou, Gui. Ele sinalizou ali. Pensei que você queria falar alguma coisa. A Leninha, só para finalizar, eu já vou sair do bloco. A Leninha deu uma palestra outro dia no Rotary sobre paz e guerra. E uma vez aqui, aliás, a gente está aqui na Casa Tudo de Bom, no espaço do nosso café bistrô, que agora é o IE. Na verdade, depois deixa eles ajeitarem tudo da maneira que o IE quer passar para vocês, mas é a unidade nova do IE. O IE já existe no Canal 7, agora é a unidade Boqueirão, lógico, pequenininha, né, aqui na Casa de Bom, e a gente está muito feliz com isso. E eles estão com várias ideias, vai ter pizza à noite, então por isso a gente está com uma obra lá atrás para melhor atender vocês. E aqui na Casa Tudo de Bom, a intenção da casa foi justamente pegar esses bate-papos que a gente tem aqui toda semana e trazer pessoas como a Leninha, a Marcinha, e aí, né, a gente vai bolar alguma coisa também para envolver outras mulheres, porque a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa só em psicólogos, né, mas vocês têm tanto que passar, né, dá pra gente fazer tanta coisa, né, lógico, né, tão bom, e era justamente para passar para vocês. E a Lena deu aqui uma imersão que foi maravilhosa, e falando justamente desse distanciamento da natureza. E foi isso que você também falou lá no Rotary, quando você falou de paz e guerra, esse distanciamento da natureza. E hoje você também citou isso. E a gente vê exatamente, quando a gente vê essas catástrofes, essas tristezas, como o ser humano, e aí eu me coloco nisso também, como a gente acha que não vai acontecer com a gente, como a gente se acha superior à natureza. É só uma chuva, ou é só um rio, ou é só um mar. E aí a gente constrói coisas o tempo inteiro. Tá lá no morro, não tá aqui, né, na nossa rua. Dessa vez chegou aqui, ó. Gente, como a gente não consegue se colocar dentro disso tudo, né? Se colocar dentro disso tudo como uma massa unificada, né? Eu vou contar uma história muito rápida que, quem sabe, faça a gente refletir em alguma coisa. Eu tenho uma grande amiga que queria iniciar um trabalho com moradores de rua. Você falou de moradores de rua e eu me lembrei imediatamente da situação que ela contou. Então ela sentou com o morador de rua e começou a conversar com ele, falar como era morar na rua. Ele falou: mas quem disse para você que eu moro na rua? Eu moro na calçada. Olha a diferença
de conceito, né? Olha que coisa, eu fiquei extremamente emocionada com o que é a terceira margem do rio. Ou seja, existem saídas. Nós é que temos que entender a cidade de uma outra forma. Então a gente, na verdade, constrói os nossos castelos, e hoje os edifícios são os grandes castelos de antigamente. Eles eram construídos no alto por uma questão de defesa. Hoje nós também nos construímos no alto para nos afastar da pobreza, da miséria, da violência e do medo, né? Então, assim, agora, o que é morar na calçada? Eu acho, assim, a ideia para mim me abriu um campo absurdo. Dá para entender? Na hora da chuva eu vou para outra calçada, né? Uau! Só que, gente, claro, né? Vamos entender que isso é uma alegoria, mas simbólica de um tempo que a gente de fato vive. Isso me tocou profundamente. Eu nunca me esqueci de que, na verdade, ele é morador da calçada. E o que isso significa para ele? E depois de hoje eu não vou esquecer. Que bom. Que bom que isso nos transforme. Ele todos, qualquer um. Esse tá ruim, ele vai para o outro. Pessoas, ok. Vamos entender o que eu estou dizendo, que eu não estou fazendo apologia do morador de calçada, né? Não estou fazendo apologia, mas estou dizendo, opa, tem um outro jeito de olhar para isso que nós não estamos acostumados e que esse morador de rua trouxe para todos nós que participamos dessa condição. Que coisa linda, eu agradeço a ele por entender outras coisas que eu nunca tinha visto. Isso é muito legal, assim como a Cris já me fez entender milhões de coisas que não era o meu jeito de pensar, porque a gente tem um jeito muito psicológico de pensar. E a Cris muitas vezes traz umas coisas que eu falo, meu Deus, é verdade. E eu fico aqui só olhando para um lado, mas ela traz uma coisa extremamente importante. Gratidão. Como hoje também, Renata fez a mesma coisa, gratidão. E eu agradeço a todas elas que me fazem pensar de uma maneira muito diferente. Imagine, em 15 anos, toda semana, eu tendo a honra de conversar com essas mulheres. E muitas vezes, né, Cris, eu falo, a gente chega aqui com uma convicção e ouvindo, eu saio daqui pensando diferente, ou pelo menos com essas possibilidades, como agora, essa história que tocou diretamente o nosso coração e totalmente real e que nos faz refletir para vários âmbitos da nossa vida, não só para a calçada e a mudança de calçada, né? Isso em várias. Ela arrematou perfeitamente o início da nossa conversa e o fim, que foi a gente enxergar para que ser tão duro, né? Tá aí o nosso lado feminino também, de ser frágil e com uma história tão simples, se emocionar. Muito obrigada. Esse controle que o ser humano acha que tem, né? Que do bom e do mal, e de que pode controlar e que deve ser assim, e que deve ser de jeito, e quem não se encaixa, né, seja mulher, seja pessoas com a diversidade enorme sexual, seja a diferença de classes sociais, de pensamentos, quando não se encaixam, se acham marginalizados e sofrem muito com isso, né? Na verdade, somos todos moradores da calçada. Todos. Agora a gente muda, cansou de uma calçadinha, a gente vai para outra calçadinha. Vou levar isso para a vida, para tudo. Como sempre, todos os bate-papos. Eu vou pro intervalo e já volto. Ai, que programa lindo hoje, né? Todos, né? Eu vou falar várias vezes esse ano para me exibir, que são 15 anos de programa, porque fazer 15 anos diária... Né? Lógico que vai, vocês vão ter que dançar valsa. Quem vai ser o príncipe? Quem vai ser o príncipe? Cada um vai trazer o seu. Jorge, se prepare com toda a indumentária para dançar valsa com a Cris. Porque pensa se ele não participa disso. Opa, lógico, só ali foi até pro carnaval. Apoiando, foi pular carnaval, que ele adora. Ele é um. Gente, fala nisso. Ele e a Lena super carnavalescos, né, Lena? Então, em casa com ele. Totalmente. Falar em carnaval, não tem como eu não falar do carnaval. Aliás, esse é o nosso primeiro programa, né, com as mulheres depois do carnaval. E a Renata, hoje eu tô com a Renata Reis, nossa procuradora-geral do município, procuradora-geral do município de Santos. A pessoa fala rápido.
E ela postou uma foto do carnaval. O carnaval não sai de mim ainda. Eu tô quase nessa. O carnaval ainda não saiu. E quero agradecer muito à família Teixeira, ao Sistema Santa Cecília de Comunicação, que me deu a honra de poder participar e ajudar na organização do Camarote do Santa, junto com os 15 anos do programa Tudo de Bom, onde a gente reuniu pessoas, a princípio, lógico, a gente queria convidar tanta gente, mas assim, eles não deixam, a prefeitura não deixa. Existe um limite máximo de segurança, né? Porque imagina convidar pessoas, a gente queria muitas pessoas, mas a gente se restringiu aí a pessoas que fazem realmente o sistema se movimentar, né? Os anunciantes, os clientes, pessoas que estão ali para vir junto nesse marco da TV, com a entrada do Marcelinho Teixeira, do Marcelo Teixeira Filho, com essa inovação, com equipamentos de ponta que eles estão, que vocês estão vendo essa diferença na transmissão, na qualidade de imagens. São 3.000 metros quadrados de inovação agora no nosso andar, né, na nossa TV. Mas, Tamara, fui lá ontem na rádio, tá maravilhoso. Maravilhoso, né? A gente tem que gravar um programa lá na sala do Marcelinho, tá? Que ficou lindo, aquele envidraçado, vamos gravar lá. Então, agradecer muito, agradecer todos os meus apoiadores do Camarote, a Cotton R, que fez todos os abadás, ainda disponibilizou um estilista para customizar as roupas. A Divas Bartenders, Divas Express, Divas Bartender com uma estação de caipirinha, Divas Express com maquiagem para as mulheres que estavam lá e homens também que queriam brincar de brilhar. Carolis Bistrô com as comidinhas, Barão do Gonzaga com comidinhas também. Estação Brigadeiria, eu falo Estação Brigadeiros, Estação Brigadeiria com a Estação de Brigadeiros e pizzas e pães de queijinho. Luan, Som e Luz, que foi nosso DJ, que me ajudou em tantas coisas lá. Caribe, distribuidora de bebidas. Sucê Eventos, com as meninas que recepcionaram os nossos convidados, a Cooper Rádio Táxi, que forneceu os vouchers de transportes gratuitamente para o Sambódromo, do Sambódromo para casa de cada um. Fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Olha, motoristas educadíssimos, carros excelentes, foi fantástica essa estrutura, foi muito chique. Será que eu esqueci de alguém? Eu vou. De Casa Móveis, que fez todo, né? Colocou a ambientação. A Ateliê de Festas, a Marcinha, junto com o Sophie Balhões, que fez a decoração. E depois eu descobri que, fico até arrepiada, sabe de quem são os painéis que todos o Sambódromo está decorado e fica lindo? Adivinha? Mauro Marcide. Mauro Marcide. Então, o Sambódromo, durante o ano, o Sambódromo, ele é usado para trabalhos de capacitação, junto com a Liga das Escolas de Samba e a Prefeitura. Então, é um trabalho lindo. Visitem o Sambódromo. A gente tem um equipamento incrível. Agora que eu estou mais ligada à Prefeitura, agora é equipamento. Adoro essa palavra. Equipamento incrível que é o Sambódromo. As pessoas que estavam, a gente fez de propósito, de trazer vocês que nunca tiveram. Depoimento, assim, eu nunca tinha ido ao Sambódromo. É uma vergonha até a gente falar enquanto santista, né, que nunca frequentou o Sambódromo. Foi a primeira vez que eu estive lá. Fiquei impressionada, encantada com a estrutura, com o entorno ali do Sambódromo. Eu achei, assim, fantástico. A gente está finalizando o programa amanhã, sábado, dia 7 de março, aqui na Casa Tudo de Bom. Nós preparamos uma comemoração, uma festa para as mulheres. Já que a gente pensa, foi uma casa criada pensando no autoconhecimento, amanhã vai ser um dia inteiro de autoconhecimento. Das 9 da manhã às 5 da tarde, são 20, entre palestras e vivências, são 20 ações que nós vamos ter aqui simultaneamente, né, dentro desses horários todos,
com sensações acontecendo aqui. Muitos parceiros do meu carnaval, do meu camarote estará aqui também, então vai ter guloseimas, vai ter coisinhas para vocês, vai ter muita alegria. Por isso que eu termino o programa até falando desse evento que vai ter amanhã aqui na casa, porque o autoconhecimento é o caminho para tudo, né? É a ferramenta que a gente tem para viver e ser nessa dimensão que a gente vive. Muito obrigada, Leninha, Renata, nome lindo, adoro falar Renata, Cris, Marcinha. Espero vocês aqui amanhã. Entre em contato com a Casa da Dança, com a Casa Tudo de Bom. Se der tempo, eu vou terminar e vou falar assim, porque se acabar o programa, porque não deu tempo. Se eu conseguir colocar agora, eu coloco o bate-papo de com os profissionais que vão ter a reunião que a gente fez aqui no IE, na Casa Tudo de Bom, com o que vai acontecer amanhã, tá bom? Muito obrigada por tudo. Um beijo.